Eu não sou separado de nada e de ninguém. Tudo é um reflexo do meu interior. Se evoluo, as experiências evoluem. O cenário muda, as pessoas mudam. São partes minhas que se vão para partes mais evoluídas chegarem. Não existe perdas. Perdas são ilusões. Para que nossa evolução seja possível, existem as transformações, acompanhadas de períodos de ausências ou turbulências. Ter fé e paciência nesta jornada é a fórmula que produz um movimento perfeito. Entregue-se ao processo e afirme para si mesmo: estou me transformando. Me encontre no futuro, onde estarei melhor. O que leva uma pessoa a escolher uma profissão que o objetivo é salvar vidas? Todos nós acreditamos que esses seres humanos magníficos se importam com a dor de outras pessoas. Acreditamos que estas pessoas se sentem bem em ajudar outras pessoas. Com frequência, o orgulho de ser um respeitado membro da sociedade ou dinheiro foi uma motivação adicional. Fazer cessar a dor, curar doenças, salvar vidas é o que essas pessoas fazem. É por isso que essas pessoas dedicam a sua vida a encontrar alternativas para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Você está participando de uma grande revolução, onde seres humanos descobrem o que é mais importante. E o mais importante é você transformar a vida de outras pessoas. É mudar a dor por um alívio. É arrancar o mal e plantar o bem. É extrair o melhor de cada ser. É fazer a diferença nas pessoas que te rodeiam. Estas vidas vão se transformar. E a sua vida também. Parabéns, profissionais que se dedicam para curar a nossa dor. E agora eu gostaria de apresentar a minha palestra também. Eu, Dr. Júnior Bento, que sou graduado em farmácia, graduado em fisioterapia, sou especialista em medicina tradicional chinesa, sou especialista em farmácia estata, sou professor e especialista em medicina tradicional chinesa e também especialista na área de acupuntura estética, sou massoterapeuta, terapeuta floral, fitoterapeuta, diretor do Instituto de Terapias Alternativas, diretor da Florais 5 Elementos, sou também diretor, coordenador da Bento Cursos e estarei aqui não só como coordenador e apresentador do Conacup, mas para também apresentar a palestra Nanoacupuntura e Microacupuntura. Então, gostaria que vocês assistissem essa minha palestra que foi feita com muito carinho para vocês. Então, com vocês, Nanoacupuntura e Microacupuntura. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos à palestra Nanoacupuntura e Microacupunturas. Eu sou o Dr. Júnior Bento e hoje eu quero dar uma explanada, uma explicação, ou melhor, um mini curso a respeito de nano e microacupunturas. Então, primeiramente, deixa eu só dizer o que é e a gente vai desmistificar algumas coisas. E depois nós estaremos explicando as técnicas, como aplicar, de que forma aplicar, e principalmente quais são os seus efeitos e tantos colaterais e efeitos de resultados. Então vamos lá. Primeiramente, a nanoacupuntura ou a microacupuntura
surgiu de uma derivação da própria acupuntura, uma vez que a acupuntura em si é uma técnica da medicina tradicional chinesa que usa agulhas para fazer essa aplicação ou introdução dessas agulhas na pele. Agulha, puntura, punturar, penetrar. Bem, a partir do momento que começaram a surgir técnicas e aplicações no corpo, observou-se também que existiam variações, tanto de estruturas, principalmente a estrutura da pele. Em certas regiões, elas apresentavam tecidos. A parte mais superficial, né, que nós temos da pele, a região da epiderme. Depois, a segunda camada, a região da derme. E a terceira camada, um tecido mais adiposo, hipoderme. Mas, em muitos tecidos, nós observamos que essa camada é mais espessa, né? Você tem e pode apresentar, dependendo da região, uma camada adiposa, uma camada onde tem mais gordura, um pouco maior, uma camada da derme maior e também uma camada da epiderme, essa primeira camada, um pouco mais espessa. Por exemplo, em certas estruturas como tecidos da pele, principalmente na região da face, nós temos uma camada muito fina dessas três estruturas em relação ou em comparação com a técnica, ou melhor, com a região onde será aplicada a técnica, na região abdominal, por exemplo, onde você tem um tecido mais largo de epiderme, de derme e principalmente de hipoderme. Por quê? Porque nessa região são aplicados, ou melhor, nessa região são alojados tecidos gordurosos. E nesta própria região, assim como em outras regiões, por exemplo, o tecido que recobre estruturas da mão, o tecido que recobre a estrutura do pé, é o mesmo tecido que recobre a região da face. Porém, as estruturas que apresentam-se abaixo, elas apresentam certas organelas e outros tecidos que vão fazer com que precise de um espaço maior, neste caso, por exemplo, para o acúmulo de gordura. Então, viu-se a necessidade de aplicar tamanhos diferentes de agulhas, né? Vocês podem, não sei se vocês todos conhecem, mas a acupuntura existem tamanhos de acupuntura sistêmica e também menor da própria agulha sistêmica. E essa derivação ocorre principalmente por quê? Para que ela seja usada em tecidos diferentes, né? Embora eu vejo durante as minhas aulas ou meus alunos aplicando aquelas agulhas grandes na face, eu já digo que ela não é indicada para colocação na face. Muitas vezes, se ela não tiver um ângulo bem alojado, bem aplicado, para que essa estrutura seja aderida na pele, esta agulha vai ficar equilibrando lá no rosto do paciente e vai danificar tecidos. E por isso surgiu-se então o tamanho da agulha de forma diferente, devido aos tecidos que estão sendo aplicados. Embora o estímulo seja o mesmo, feito por agulhas, vai variar também a largura da agulha, tá? E o comprimento dessa agulha, o quanto ela vai entrar aqui na pele. Então, diante dessa estrutura, diante destas colocações e aplicações, surgiram os tamanhos menores de agulha. E daí, então, diante disso, surgiu os trabalhos em cima de agulhas menores, que são as agulhas semipermanentes, as agulhas Akabane, que elas vão embaixo do tecido, na parte mais dérmica, subcutânea. E também surgiram as microagulhas, né? E as nanoagulhas. Não vou conseguir nem desenhar aqui a nanoagulha. A nanoagulha seria assim, microagulha e nanoagulha um tamanho bem menor, tá? Essa aqui micro e essa aqui nanoagulha. E vocês vão ver então como se faz esse tipo de aplicação diante dessa derivação, diante dessa conotação, diante dessa colocação, ou vamos falar assim, dessa evolução que aconteceu na própria acupuntura. Pois bem, então, a partir daí, do instante que foi observado a necessidade de fazer a utilização de tamanhos de agulhas diferentes,
Surgiram então a preocupação em onde tratar com essas agulhas. Mas na realidade não era uma preocupação, e sim uma necessidade. Como foram descobertos não só novos pontos diante de diversos tipos de tratamentos acoplados pelo corpo, que inicialmente surgiram alguns pontos e depois desenvolveram-se aí e pesquisaram, descobriram-se meridianos, também foram descobertos vários microsistemas. Então, o que são os microsistemas? O microsistema nada mais, nada menos é do que sistemas dentro de um grande sistema. Então, o próprio sistema do corpo humano, o próprio sistema utilizado, que é a utilização de agulhas sistêmicas, fez com que desenvolvesse novos microsistemas. Então, são vários. Você tem microsistemas de mão, microsistemas de punho e tornozelo, microsistemas de pé, microsistemas abdominais, microsistema do nariz, microsistemas do olho, auricular, facial, peitoral. E daí surgiram formas de se aplicar com agulhas menores, porque cada região necessitava basicamente de um tipo de agulha. E essas agulhas aplicadas, muitas vezes com tecidos, não conseguiam suportar a estrutura que existia na região, não conseguia suportar, por exemplo, uma agulha 25 por 40, ou uma espessura maior, 35 por 40. Aí surgiu-se então esse desenvolvimento, essa pesquisa de agulhas cada vez menores, né? O que foi descoberto também é que as agulhas não haveria necessidade de ser somente punturadas. Elas poderiam ficar colocadas assim como sementes durante um período estimulando. Foi aí então que surgiram as agulhas semipermanentes. Mas nesta técnica de nanopuntura, basicamente, e micropuntura, surgiu-se o quê? Da necessidade de você punturar, ou nanoacupuntura, perdão, né? Nanoacupuntura. De você punturar microsistemas de forma que não necessitasse somente da agulha ficar ali, mas que fosse um estímulo rápido. Então pesquisou-se a forma, através da antiguidade da acupuntura, dos martelinhos. Antigamente eram os instrumentos, que eram agulhas colocadas na ponta de alguns instrumentos de madeira, outros de bambu. Desenvolveram depois alguns instrumentos de metais. E aí surgiu-se o martelinho de ameixa, ou martelinho de 7 pontas, né? Os acupunturistas muito conhecem aí. Em cima deste aparelhinho é que pesquisou-se então a micropuntura, né? E para a parte da estética, o microagulhamento, né? Hoje faz muito o microagulhamento, né? Com um aparelhinho que é como se fosse um roletinho, né? Mas diferente da técnica aplicada na acupuntura, este aparelho ele lesa muito mais a pele. Aqui nós estamos preocupados em fazer um estímulo desta forma, em penetração, para que você possa estimular os receptores de uma forma captativa daqui embaixo que vai para o cérebro, tá? Ou até mesmo para que você promova um desbloqueio. Nós vamos falar sobre isso, tá? Ao contrário daqui, que esse aparelhinho, ele vai rasgando, ele vai laminando a pele, né? Por quê? Porque você tem o aparelho entrando na pele dessa forma. Então, como você tem o tecido na horizontal, ele vem na vertical rolando, né? Você vai empurrando ele vai fazendo o quê? Simplesmente ele vai entrando na sua pele e vai rasgando a pele, ele vai laminando. E não é esta técnica, não é isso que a gente quer na microacupuntura ou na nanoacupuntura. Nós queremos uma penetração na verticalidade junto com a horizontalidade, fazendo esse ângulo de 90 graus. E nós vamos explicar aí como funciona então esta técnica de nanoacupuntura e microacupuntura. Pois bem,
Então, a nanoacupuntura e a microacupuntura, elas seguem o princípio que você vai aplicar a agulha, não é desse tamanho, tá? Estou fazendo uma coisa bem maior para vocês entenderem. E esta agulha, ela vai entrar na pele, no tecido, na verticalização, promovendo estímulos em diversas camadas aqui, que pode partir, dependendo da estrutura, a região onde você vai aplicar, você pode pegar as 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então, em se tratando desse estímulo, você lembre bem, ele deve ser aplicado num ângulo de 90 graus, porque essa estrutura ela vai ser micropunturada. E para nós, ela é denominada nanoacupuntura e microacupuntura, por quê? Porque ela estará atuando em um microsistema, eu vou explicar aqui a teoria desses microsistemas, ou no nanosistema, vamos falar assim, né? Mas que esta ação, ela tem um efeito que é desbloqueio energético, então tem uma razão de você fazer isso aqui, o desbloqueio do Qi, ou o desbloqueio que está ocorrendo, ele pode ser do Xue, que é do sangue, né? E aí você melhora a circulação do tecido. E desta forma, se você desbloqueia os canais de energia, se você desbloqueia a parte do sangue, você tem uma melhora. Então aqui você vai ter uma melhora no fluxo do, nesse caso, meridiano. E, consequentemente, você vai melhorar o quê? A saúde, principalmente de quem? Dos órgãos e vísceras. Então, nós estamos fazendo um desbloqueio da energia, um desbloqueio do sangue, melhorando os órgãos e as vísceras. É lógico que com isso você melhora a pele, é o principal, né? Então, você melhora a qualidade do tecido, né? O tecido que nós estamos fazendo aqui, ele vai nessas diversas camadas, porque melhora a parte sanguínea, melhora principalmente a parte da energia e o fluxo dele vai melhorar a oxigenação. E, consequentemente, a energia Wei Qi vai estar sendo favorável. Uma vez que a energia Wei Qi esteja harmonizada, sua pele ela torna-se mais vistosa, o tecido tem mais palpação, ele torna-se mais veludado, como nós falamos, na medicina chinesa. Ele torna-se um tecido de equilíbrio e saudável. Então, falando da terapia na medicina chinesa, nós ignoramos qualquer outra definição de microacupuntura ou nanoacupuntura que não seja você penetrar agulhas, neste caso, nesta verticalização, tá? Para você fazer um tratamento. O que existe no mercado são aparelhos que vão promover essa estrutura. Então, fora o martelinho de ameixa, que você já conhece, tá? Que você já tem ele como estrutura, existe hoje no mercado estruturas ou aparelhos que promovem essa micropuntura ou esse microagulhamento, né? Alguns denominados como dermógrafos, outros como caneta já de agulha de dermoabrasão, mas que você vai fazer essa estrutura ter esta relação, esta técnica. Então a técnica aplicada, ela precisa ser feita neste movimento de 90 graus. E diante dessa técnica, você vai fazer algumas formas que nós, vamos falar assim, consideramos técnicas aceitas para o tratamento. Porque assim, uma vez que você aplica a técnica, você não vai sair fazendo a técnica a esmo. E sim, você precisa de um padrão para você obter algumas respostas favoráveis. Isto para nós que estamos tratando de um microsistema. Então nós precisamos de alguns fatores que vão condicionar e classificar essa técnica de microacupuntura. Lembrando, nós não estamos fazendo técnicas de microagulhamento qualquer. Nós estamos fazendo técnica de microagulhamento em microsistemas.
em canais de energias e pontos de acupuntura, que é bem diferente. E essa técnica, é lógico, ela deve ser feita somente por um profissional que já faz, que aplica a acupuntura. Não é um profissional que trabalha na área da estética que vai, agora eu vou fazer no meridiano. Não, a partir do momento que você faz no meridiano, você tem que ter o conhecimento e a qualificação para que você possa fazer essa técnica, para que você possa aplicar isso corretamente. Isso é o coesivo, isso é o coerente, isso é o que nós pedimos para todos os profissionais que estão assistindo essa técnica agora, tá? Então nós vamos falar sobre a forma de se aplicar, quais são os protocolos existentes. Bem, então vamos às técnicas, mas antes eu gostaria de tirar uma dúvida a respeito de algumas técnicas também aplicadas no mercado. Você pode às vezes pesquisar algumas coisas sobre nanoacupuntura e você vai achar lá a aplicação de íons localizados no ponto de acupuntura, algumas técnicas com radiofrequência, com eletrofrequência, até mesmo algumas técnicas com jato de ar. Nestas técnicas não são denominadas microacupuntura e nem nanoacupuntura, porque quando nós falamos em microacupuntura ou nanoacupuntura, nós estamos falando de acus, e acus é agulha. A agulha está punturando ali. Então não confunda nanoacupuntura com nanopuntura, tá ok? O que eu quero deixar bem claro. Então, antes de a gente aplicar a técnica, né, essa definição foi colocada aí para vocês. Por quê? Porque existe muito uma confusão, né, de microacupuntura, microagulhamento, micropuntura, tá? Então, microacupuntura, agulhinhas mínimas, nanoacupuntura, então menor ainda, ok? Vocês vão aprender melhor isso aí, então. Bom, e quais são as técnicas, então? Uma vez você já classificado o que é micro, o que é nano, até vou deixar para vocês depois ao final aí do vídeo uma boa definição através de algumas imagens, tá? Para vocês entenderem melhor. Ou até desenhar aqui um pouquinho antes. Alguns aparelhos vocês vão encontrar, ou até na hora da colocação lá de caneta, vamos falar assim, que vocês forem tratar em caneta, né, com caneta, vocês vão ver que no mercado existe assim, ó, agulhas com uma, duas agulhas, cabeçote com 5, com 7 agulhas, aí depois vocês vão encontrar cabeçote com 14, 12 agulhas, né, vocês vão ver cabeçotes assim, ó, 16, 20 agulhas, tá? Aí você encontra lá cabeçote com 32 agulhas, 42 agulhas, cada um tem um formato aqui diferente, tá? Só vou fazer mais ou menos só de esboço para vocês entenderem. E aí vocês vão encontrar os nanos, tá? Os nanos vêm assim, ó. Alguns são quadrados, tá? Vocês vão encontrar isso aqui, ó. No mercado aí, tá? Ou vocês vão encontrar um nano assim, ó. Vocês vão observar que a espessura das agulhas que estão aqui dentro, que estão sendo colocadas aqui para vocês, elas são mínimas, tá? Embora minha caneta aqui não estou tentando pegar o mínimo para vocês entenderem o que é a diferença, né? É como se assim, aqui fosse deste tamanho, tá? Só para vocês entenderem. E diante da estrutura, o nano ele significa bem menor, tá? Uma coisa bem... Esse aqui tá bem... desenhado o que eu quero expor para vocês, tá? Enquanto esse aqui é maior, você tem esse microagulhamento mais largo, do tamanho, às vezes, do diâmetro dessas agulhas, aqui você tem um nano. E diante do nano, vocês vão ver como que pode ser feito nessa classificação, como que você pode fazer os agulhamentos, tá? Então aqui você tem o nano e aqui você tem o micro. Lógico, lembrando que o micro também, dependendo das agulhas que você usa, pequenininha, ela também é denominada micro, tá? Pela dimensão, pelo diâmetro que você tem da agulha na hora de você fazer o punturamento. E aí a técnica deve ser feita em 90 graus, como eu falei para vocês, tá? Então, explicando a respeito um pouco mais dessa técnica, né, para vocês vão precisar, na hora de fazer a aplicação, de fazer uma antisepsia local, tá? Para você poder aplicar, vai precisar de um aparelho que faça esse microagulhamento. Lógico, se você for fazer um agulhamento
no caso de um tratamento estético, de uma estria, por exemplo, você pode fazer um microagulhamento punturando. E você vai poder fazer também em outras técnicas, punturando ali em volta. Mas é justamente o que eu quero classificar para vocês agora. O que eu quero colocar nesse instante é o quê? É como você vai punturar, de que forma você vai punturar para que a técnica seja classificada, então, como nanoacupuntura ou microacupuntura e não uma técnica aplicada qualquer. Então é para isso e desta forma que eu quero passar a técnica para vocês. Então vamos lá. Essa técnica ela pode ser utilizada para tratamentos estéticos, ela pode ser utilizada para tratamentos sistêmicos, como já falamos sobre desbloqueios, melhoras na circulação e também para estímulos. Ah, mas dá para eu fazer, por exemplo, Júnior, ao invés de eu fazer uma tonificação, uma sedação no local? Sim, se você for fazer estímulos e você promover a sangria, você está tirando, né, energia do local. Então, estímulos podem ser feitos através também, a própria sangria, ela ocorre dessa forma, tá? Então, você pode tanto estimular o local, como você pode fazer através da sangria, vamos falar assim, não uma estimulação, mas sim a sedação, tá? Ou a retirada da energia do local, que aí cai no desbloqueio novamente, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, você pode fazer diversas formas, as mais comuns, tá? Eu tenho uma técnica que eu chamo de varredura. Como é a técnica de varredura, Júnior? A varredura, eu vou fazer um agulhamento ou microagulhamento pelo local. Então eu vou e volto no mesmo local. Eu tenho aqui, por exemplo, uma estria. E eu vou fazer uma varredura. Então eu vou mas dessa forma é ponto a ponto. Então, o que eu posso fazer com esse aparelho? Eu vou fazer assim, ó. Ó, o movimento da minha mão, ó. Eu tô indo e voltando, tá ok? Por que varredura? Porque eu tenho microagulhamentos, vários agulhamentos, e esses agulhamentos, eles estão passando por toda uma área. Seria ponto a ponto se eu tivesse somente uma, duas, no máximo 5 agulhas, né? Porque aí eu já estou ponto a ponto. Porque aí eu já estou saindo do ponto aonde deve ser feita ali, ó, um por um, ó, agulha por agulha. Então, agulha por agulha aqui, ó, é ponto a ponto, ó, tô punturando ponto a ponto. Eu posso vir fazendo um preenchimento na técnica ponto a ponto, tá ok? Mas jamais eu vou fazer uma técnica como o pessoal faz aí, desordenadamente, né? Tem pessoa que faz assim, ó, nos microagulhamentos, normal, a pessoa faz em X, aí depois ela volta, ou senão ela fica fazendo isso, ou ela fica fazendo bolinha circular, tá? No microagulhamento não tem isso. No microacupuntura não tem isso, nem na nanoacupuntura. Ou você vai no sentido da onde você quer, fazendo uma varredura, e pode voltar contra o sentido. Então, ó, vai no sentido do meridiano, ou você vai contra o sentido. Você está indo contra o meridiano. Por exemplo, se eu estou fazendo um microagulhamento, estou saindo aqui, ó, nós vamos falar daqui a pouco então do meridiano, eu posso fazer um contra o sentido que eu estou fazendo uma sedação. Mas para entender, ou eu faço varredura ou eu faço ponto a ponto. Eu posso fazer, por exemplo, Júnior, zigue-zague, dependendo da área onde eu estou fazendo, eu posso fazer... Não, esse negócio de fazer roletinho, zigue-zague, em cruz, não adianta. Microagulhamento você tem que ficar em cima, parado. Ou ele é ponto a ponto ou ele é varredura, tá? Ele vai e volta na varredura, ou ele é um a um, tá ok? Então, nesse microacupuntura, nesta nanoacupuntura, deve ser feito dessa forma. E assim,
nós vamos conseguir obter uma técnica com uma homogeneidade melhor. Porque nós não estamos querendo escarificar, nós não estamos querendo fazer um dermoabrasão, nós estamos fazendo estímulos, tá? Nós estamos tratando em cima de meridiano, em cima de pontos. E aí vocês vão entender melhor como que é você dar um estímulo em cima de um ponto através de várias agulhas. Então, ao contrário de você fazer um estímulo, se você tiver 50, 60 agulhas, você está fazendo 60 pontos, muitas vezes por segundo, ou 120 por segundo, porque às vezes a batida é tão forte que no prazo de 1 segundo, a velocidade é tão rápida que você chega a fazer 120 agulhamentos por segundo. Então, em 1 minuto de estímulo, 10 segundos de estímulo, você vai ter 1.200 agulhamentos naquela área. Tá ok? Então, isso aqui é muito importante. A quantidade de estímulo, a gente não ia conseguir fazer isso na mão, não é nunca, mas ia demorar bastante. Pois bem, agora que vocês viram a técnica, é importante as recomendações e contraindicações. Mas antes, eu quero falar sobre o seguinte. Você fez a estimulação no local, toda vez que você vai fazer essa estimulação, você está causando um processo inflamatório, tá? Então, esse processo de inflamação, ele vai fazer com que, em seguida, todo esse tecido promova uma regeneração tecidual. Essa regeneração é quem vai começar a reestruturar o tecido que você estimulou. E, em seguida, ocorre o que nós chamamos de remodelagem, que é o quê? É refazer todo aquele tecido que foi desestruturado. Nisso, você promove aqui a estimulação de colágeno e elastina, que também é fundamental para a pele, mas só salientando e lembrando que esse processo ele precisa ser muito, mas muito bem orientado, muito bem observado, porque assim que o paciente sair da estimulação, deve ter alguns cuidados. Já antes de você fazer com que o paciente saia, após a aplicação no local, você tem que remover aquele sangue, né? Vamos falar assim? Então remover aquelas casquinhas que ficaram, aquele sangue, com soro fisiológico, tá? Em alguns casos não acontece, mas na maioria deles vai ficar tudo avermelhadinho, sanguinho, você precisa tirar com soro fisiológico. Em seguida, o paciente já sai da sua clínica com a aplicação de um protetor solar, tá? E o protetor tem que ser de fator, eu utilizo aqui fator 70, tá? Por quê? Porque a gente não sabe a luz que ele está usando, para onde ele vai, que lugar que ele vai se expor, e você basicamente tirou a camada de proteção dele, tá? Essa camada, esse extrato córneo, você retirou na microacupuntura que você fez. Então, você está expondo uma camada já inferior e até mesmo que os raios solares vão penetrar na onde você fez essa estimulação, tá ok? Então, a grande indicação, a orientação para que o paciente não tenha outros tipos de problemas com a pele é o quê? É a proteção solar. O protetor solar deve ser aplicado diariamente, tá? Durante o estímulo, quanto tempo, Júnior? Eu costumo falar para o paciente que, independente se ele estiver fazendo a nano ou a microacupuntura, se ele tiver exposição ao sol diariamente, tá? Então, durante o tratamento que fizer com microagulhamento, micropuntura ou qualquer coisa, pede-se esfoliação, qualquer técnica que você fazer ou fizer, independente, pede-se sempre para usar contínuo. Mexeu com a pele, mexeu com o protetor. Quem não poderá fazer esse tratamento? Eu não gosto muito de fazer quando a pessoa está gestante, porque qualquer coisa que aconteça, vai falar que é acupuntura. Uma vez que mexeu com meridianos, também pode mexer e tal. Outra coisa são pacientes hemofílicos, tá? Eu não gosto de aplicar, uma vez que os pacientes podem entrar em complicações, sair mais sangue e tudo mais. E pacientes que tiver câncer, principalmente tiver câncer de pele, tá? Outras doenças, outros problemas relacionados à parte da pele, pede-se a orientação do médico responsável para que possa averiguar se há necessidade, se pode estar aplicando também. Para vocês, então, que estiveram nessa aula, eu gostaria muito de agradecer a todos. Quero muito que vocês tenham dúvidas, mandem dúvidas para nós,
Caso tenha alguma dúvida e queira responder, ou melhor, que queira fazer e ter a resposta, mande lá, Dr. Junior Bento ou drjuniorbento@gmail.com ou hotmail.com, e a gente estará juntos para responder para vocês quantas e quantas vezes vocês quiserem. Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui, participando, assistindo essa nossa palestra. Para vocês que são iniciantes, para vocês que tenham interesse em desenvolver um pouco mais na sua carreira, pode tirar a dúvida, tá? E para vocês que já são profissionais, muito sucesso, apliquem essas técnicas e a gente será muito grato por responder qualquer uma das suas dúvidas. Meu grande abraço a todos, muito obrigado e até mais. Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente nos horários fixos. Essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você dali uma semana gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante 2 anos. E além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito ao Conacup 2015, 2016, 2017 e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante 2 anos desse acesso e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco então, seja um membro VIP Conacup.